Que será que acontece com os mortos, hein? Morto volta aqui, uns diz que volta, outros diz que não volta. Mas o que acontece, gente, é que é o seguinte. Eu tinha 14 anos de idade, quando minha mãe alugou uma casa e essa casa pertencia a um casal, marido, mulher e um filho. O homem ele era branquinho, loiro, dos cabelos soltos. Ele era branco, loiro, dos olhos azuis. O nome dele era Lindolfo. E a mulher dele era morena dos cabelos bons. Esses morenos lisos, dos cabelos bons. Nós alugamos a casa deste homem. E ele tinha uma amizade muito boa comigo. Eu com 14 anos, nós não tinha nada que fazer, nós ia pescar. Nós saía naqueles pastos, virava aquele morro, tinha um córrego. E nós ia pescar naquele córrego. Não pegava nada, não dava peixe, coisa nenhuma, mas a gente ia pescar. Mas aconteceu que uns 2 anos, mais ou menos, que a gente se conhecia, nós não morávamos mais na casa dele. Minha mãe já tinha mudado para outra casa. Mas eu convivia com ele. Sempre nós saíamos juntos, ia pescar. Mas aconteceu que ele morreu, né? Passado mais ou menos 1 ano depois que ele morreu, eu, como não tinha pai e mãe, minha mãe solteira, e eu às vezes não combinava com os namorados dela, e eu me afastava, arrumava outro lugar. E tinha uma família que sempre eu convivia com eles, e morava com eles, punha lá um comércio para mim tomar conta. Eu tinha boas relações com eles, e nessa época eu estava com essa família, aos meus 14 anos. E eles tinham um costume assim de fim de semana, sábado para domingo, eles já reuniam na casa dos conhecidos, punha alguém para tocar uma sanfona e começava a dançar. E aquilo ia até para meia-noite, 1 hora da manhã, depois todo mundo ia dormir. E de quando em quando eles iam. Tinha umas 4 casas, que hoje fazia a dança nessa casa, no fim da semana fazia na outra e na outra. E aconteceu que um dia, nós fomos, eu não dançava, mas eu acompanhava, eles eram o dono da casa e levava eu, né? E aconteceu que, num determinado dia, eles dançaram lá até 1 hora, sei lá, meia-noite, não sei que hora. Não tinha relógio, né? Só que viemos embora. E da rua, era rua de terra, não tinha asfalto, né? E da rua, para subir, para chegar na casa onde morava, agora o saudoso Lindolfo, onde nós moramos, na casa dele, a gente saía da rua, tinha uma escada. Era um morro, tinha uma escada. Era uma escada de cimento. E o pessoal subia naquela escada e dali cada um entrava endereçado às suas casas, né? Era um lugar, uma vida de pobre, tipo favela, né? Então a gente subia dali da rua, subia naquela escada, e uns 100 metros acima, era a casa do Lindolfo. Essa escada terminava lá e de lá distribuía para outras saídas, para outros cantos da rua. E aconteceu que nós vinha de lá para cá, depois que o Lindolfo já fazia 1 ano que ele tinha morrido, nós vinha de lá para cá nesse dia do baile,
E nós passávamos no pé da escada, onde ela subia uns 100 metros. Lá em cima ia entrando das casas e lá em cima terminava praticamente na casa do Lindolfo. De lá extraviava para outro lado. Uma lua clara. Lá no interior a lua é clara, gente. Fora da poluição, a lua tem uma média de acho que 20 a 30% da claridade do dia. Dá para distinguir uma pessoa, um conhecido à noite muito bem com a lua clara. E a lua estava clarinha mesmo na influência da lua cheia. Tava um brilho. E quando nós vem daquele baile, estava eu, a dona da casa, o marido dela, de maneira que nós estávamos umas 8 pessoas em tudo, aquele grupo. E o marido da dona da casa que eu morava com ele vinha junto com ela, à esquerda dela, e eu à direita. E o pessoal, no meio daquele pessoal, de um lado e do outro, e nós ali no meio, no centrão. Quando nós avistamos a escada de longe, veio descendo uma pessoa na escada, lá de cima, no claro da lua. E justamente, na minha visão, era o Lindolfo, que já tinha morrido há um ano. Ele usava camisa branca e calça preta. Quando ele apontou lá, descendo a escada de camisa branca e calça preta. De maneira que quando nós estávamos chegando aos 10 metros do pé da escada, ele já desceu na rua e veio de encontro com nós. Ele tinha um problema sei lá, no espinhaço, entendeu? Quando ele andava, depois ele punha as duas mãos na escadeira, levantava, chacoalhava os cabelos, levantava a cabeça, chacoalhava os cabelos e fazia assim. E olhava na gente com aquele olho azulzinho que ele tinha. Era normal ele fazer aquilo. Ele estava sentado, quando ele levantava, acho que a escadeira dele doía, e ele batia a mão dos dois lados da costela, das polpas, e levantava, chacoalhava a cabeça. E naquela noite o Lindolfo veio descendo naquela lua clara. E quando chegou na rua, a uns 10 metros, 15 metros que nós estávamos para chegar no pé da escada, passar pelo pé da escada, ele desceu na rua e veio de encontro com nós. E da maneira que ele veio, eu e a Elvira, que era a dona da casa, e o seu Joaquim, que era o marido dela, que estava no centrão do pessoal, mais umas 6 pessoas junto com nós ali. Ele entrou no meio do pessoal, de frente comigo e com a dona da casa, dona Elvira. Ele bateu as mãos nas cadeiras e levantou e chacoalhou a cabeça e olhou em mim e na mulher que estava do meu lado, junto com o marido dela, e gemeu. De maneira que eu afastei aqui, ele passou entre eu e a dona Elvira, a dona da casa que eu morava com eles. Entendeu? E nós estávamos no meio do povo, 3 de um lado, 3 do outro, e nós ali. Ele passou por nós e foi embora. Aí eu chamei ela, falei, você viu, ô, fulano? Seu Lindolfo já morreu há tanto tempo e agora vem de encontro com nós? Ela virou para mim, você tá louco, menino? Onde é que você não vem de encontro com nós? Falei, o que? Você não viu o seu Lindolfo? Ela disse, não, que seu Lindolfo? Falei, ele passou por nós. Você afastou para lá e eu afastei para cá, e ele passou entre eu e você aqui, ainda bateu a mão na escadeira, levantou a cabeça, chacoalhou aqueles cabelos que ele tinha costume de chacoalhar, e deu aquele gemido que ele tinha. Você não viu? De frente com você aqui, você ainda olhou na cara dele. Aí ele assustou, chamou o pessoal. Fulano, vocês viram o seu Lindolfo? Rafael tá falando que viu o seu Lindolfo? Vocês viram o seu Lindolfo? Aí eu cuidando, gente, que ela tinha visto, cuidando que aquele pessoal que ele passou em nosso meio tinha visto. Esse Rafael tá falando que o seu Lindolfo, disse que o seu Lindolfo veio e passou com... Falei, ele desceu a escada lá em cima, você não viu, gente? Ele desceu aquela escada lá, ó, desceu lá na rua, no pé da escada, lá, desceu na rua e veio de encontro com nós, passou entre nós aqui, ó. Ainda bateu a mão as duas mãos nas cadeiras e levantou a cabeça, como ele tinha costume de levantar, e dava aquele gemido, chacoalhando aqueles cabelos solto que ele tinha.
Aí ficaram todo mundo... Gente, só eu vi este homem. E eu cuidando que todo mundo estava vendo ele ali. Mas ninguém, ele passou no meio de nós, veio de frente com a mulher, ela de aparo com o marido dela e comigo. O marido dela à esquerda dela e eu à direita dela, e ele passou entre nós, ela ainda cedeu de um lado assim, eu decidi para cá, e ele passou entre nós dois, e ela não... Falei, ele passou entre nós, menino, esbarrando em você aqui, ó, e passou por mim, eu afastei aqui, ele passou em nosso meio. Ficaram todo mundo assustado, ninguém viu. E você que está me escutando, acredita nisso? É mistério ou não é? Hã? Que é isto, gente? Só eu vi este homem. Bom, eu estou contando esta, né? Agora uma pergunta. Os mortos voltam aqui? Ou... Qual é o mistério que tem, hein? Que a pessoa vai, quando vem... Bom, alguém diz que eles falam alguma coisa. Antigamente tinha aquelas histórias, né? Que eles enterravam para pote de ouro, depois morria e voltava procurando alguém que tinha coragem. Que não é todo mundo que tem coragem de encarar morto, né? A pessoa praticamente morre de medo. A pessoa morre quando ele volta procurando alguém para ele comunicar, as pessoas têm medo. É o caso que eles têm dificuldade de comunicar com os vivos. Mas eu vi este homem, e fora disso eu vi os espíritos de alguém que incorporava nos vivos, dizendo que ia, que ainda chama de cavalo, vim buscar meu cavalo, eu vim ver meu cavalo, eu vou levar meu cavalo, né? Os espíritos de pessoas que morrem e incorporam. Mas pessoalmente eu vi esse daí. Bom, estou contando só esta. E você? Aproveitou alguma coisa do que eu falei aqui? Tem algum comentário sobre isso? Passa para mim. Viu? Deixa um joinha no meu canal aí, gente. Esse likezinho que vocês dão ajuda muito. Às vezes a pessoa não dá importância nisso aí. Sem esse like, o nosso canal não tem progresso. Compartilhe. Deus que abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém. O que é isso? Viu, hein?